Olá, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Espero que tudo bem. Obrigado por você que está me acompanhando aí, ó, penúltima lição de 2025, último trimestre, e nós vamos mais um personagem que talvez você não conheça. Eu acredito que você possa até não conhecer. Se você não for um estudioso da Bíblia, se você não for um curioso da Bíblia, esta personagem de hoje pode ser que você não tenha conhecimento, mas nós vamos aprender muito com ela. Dorcas, nós vamos falar um pouquinho dela aí. Obrigado por você que acompanhou esse ano todo meu aqui nessas aulas. Eu espero que você esteja até a última aqui comigo, que nós vamos falar sobre Paulo, e no ano que vem esteja comigo ativo em todas as aulas. Eu já fiz o meu pedido da nova revista, está para chegar, para mim já montar a primeira aula, para nós não perdermos nenhum domingo. Todos os domingos, mesmo que a tua escola bíblica talvez não esteja tendo aulas, porque tem muitas escolas bíblicas aí que dão férias, faz o encerramento e dão férias. No caso da minha, eu não concordo muito. O pastor Ricardo sabe que é um irmão, um professor, um pastor para mim, mas eu acho que nós necessitamos de estudos, e é tão pouco que nós estudamos de Bíblia, de escola bíblica nas igrejas, e se todos soubessem o quanto isso edifica, queridos, o tanto que isso nos ajuda. Por isso eu convido você, perca aí, não, a verdade não é perder, invista aí 40, 50 minutos, uma aula por semana, só isso. Você vai ver o que você vai aprender. Você pode não ter revista, você pode, mas aqui eu vou te dar linha por linha da revista, texto por texto, versículo por versículo, e nós vamos nessa viagem linda e maravilhosa. Quero te convidar, você também que talvez seja um fiel um fiel neste canal aqui, que ainda temos o outro da Escola Bíblica também Betel, para adolescentes, a revista Viver Mais, que está falando sobre conhecendo mais a Deus, e essas duas próximas lições também é sobre o Espírito Santo, lições maravilhosas. Vamos orar para iniciar? Querido Deus, maravilhoso Papai, mais um dia, Senhor Deus meu, encaramos, ó Pai, essas aulas bíblicas como alimento para a nossa vida espiritual. Nos ajude a entender tudo aquilo, Senhor, que nós não entendemos, que o Seu Espírito continue sendo o nosso professor, o nosso ajudador, o intérprete da própria Bíblia que Ele escreveu. Ajude-nos, Senhor, a ter a compreensão máxima, edifica a nossa fé, desperta em nós o desejo por ser mais fiéis ao estudo da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bora lá então? Vamos lá para a nossa lição maravilhosa hoje. Betel Dominical Adulto, olha só, lição 12, hein? Lembra o tema da nossa revista? Você já tá de cor nisso daí, porque todas as vezes eu falo. Personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Sabe o que eu quero te pedir? Para que nós possamos ter uma interação, que você coloque aí, ó, de todos que nós estudamos, qual personagem te chamou mais atenção? Lembra? Pega o índice dela aí, ó, nós já vimos Jetro, Caleb, Josué, nós já vimos Davi, nós vimos Ruth, nós vimos vários, Abigail, sabe, nós vimos vários personagens bíblicos, Lázaro, dessas que você estudou, qual mais foi a que mais te chamou atenção? Coloca nos comentários para mim, posso contar com você? Então vamos lá, lição 12, será aplicada 21 de dezembro. Será aplicado nas igrejas que ainda vai aplicar, né, queridos? Para qual não é aplicado, às vezes eles juntaram, mas não deixa de assistir. Então olha lá, Dorcas, as boas obras que falam por si. Vamos aprender quem era Dorcas? Você tá animado para essa aula? Então vem comigo nesta aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre Dorcas. Dorcas está lá no livro de Atos e nós vamos entender o contexto dela. Nós vamos ver por que esse título aí, ó, as boas obras. O que ela fazia que falaram por ela mesmo. Então vamos lá. Texto áureo dessa lição de hoje. E havia em Jope, uma cidade, né? Uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui pra gente começar, né? Então vamos lá.
Deixa eu achar onde que tá o meu marca-texto, que ele tá tão pequenininho, querido. Ah, tá lá perto. Ó, então havia... Ixi, deixa eu ver aqui. Marca-texto, pronto. Havia em Jope uma discípula de Jesus, uma seguidora de Jesus, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, ou seja, lembra, lá tinha muita dessa de tradução, chamava um nome, mas traduzido era outro, então o nome desta discípula, ou seja, que seguia Jesus, que fazia alguma coisa para Jesus, ela chamava Dorcas, e olha, esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Atos 9, versículo 36. Verdade aplicada. Devemos exercer a nossa fé juntamente com boas obras, como expressão de nossa salvação em Jesus Cristo. Sabe, queridos, esse é um tema bastante polêmico na história da igreja. Porque a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9 que a fé, ela não vem por obras, a fé vem por ouvir e ouvir, a fé vem pela salvação em Jesus Cristo, ou seja, Jesus, a graça, pela graça nós somos salvos, que é o favor imerecido de Jesus, e o texto ainda diz que não por obra, para que ninguém se glorie disso. Porém, Tiago diz assim, que fé sem obra, a fé é morta, não valeu nada. Então isso, queridos, os primórdios da igreja foi uma briga constante, uma briga muito ferrenha com isso, onde Martinho Lutero queria que tirasse da Bíblia a carta de Tiago, porque Tiago não concordava com esse tema de Paulo. Mas na verdade, queridos, não era bem isso que Tiago queria dizer. Tiago estava querendo se expressar isso. Se você é salvo de verdade, se você aceitou Jesus de verdade, o teu coração é misericordioso. Desculpa, você vai fazer as boas obras não para ser salvo, mas você vai fazer as boas obras porque você é salvo. Consegue entender? Eu vou ajudar alguém porque Deus me tocou tanto no meu coração, não para que eu seja salvo. Eu não vou trocar com Deus a salvação a troco das minhas obras. Senão eu vou achar que uns merecem mais que outros. Não, a salvação é de Jesus Cristo. Mas quando somos salvos, quando temos um coração obediente, um coração em Deus, estas boas obras, ela impulsiona nós a ajudarmos outra pessoa. E lembrando que toda vez que nós estende a mão, a Bíblia diz assim, que nós damos um copo de água para um pequenino, Deus retribui muito mais. Olha os objetivos dessa lição. Primeiro, identificar a origem da discípula Dorcas. Então vamos saber quem que era essa, porque raramente a Bíblia falava de discípula. Mas o texto aqui está dizendo, era só os discípulos, mas aqui está dizendo que Dorcas também era uma discípula, uma seguidora de Cristo. Então nós vamos ver a origem dela. Nós vamos destacar o ministério de Dorcas. Qual que era o ministério de Dorcas? Quando nós falamos de ministério na igreja, nós só achamos que ministério na igreja é quem canta e quem prega. Mas nós vamos ver o ministério de Dorcas. E terceiro, o objetivo dessa lição é reconhecer o caráter inspirador de Dorcas para os dias de hoje. Olha os textos de referência, está lá em Atos capítulo 9, do versículos 36 ao 40, mas leia todo o capítulo 9, queridos. Ele diz assim, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, ou seja, ela ficando doente, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto. Então, como era de costume, lavavam o corpo, preparavam o corpo, como fizeram, como depois as discípulas foram lá no túmulo para preparar esse corpo, e elas lavaram ela e colocaram ela num quarto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhes que não se demorassem em vir ter com eles. Ou seja, a fama de Pedro, que até a sombra de Pedro curava, tocou nesses moradores de Jope, que falaram assim, epa, peraí, ali em Lida, do lado ali, na cidade, Pedro tá lá, o discípulo de Jesus, aquele que a sombra dele cura enfermos. Vamos, vai vocês 2 varões, vai lá buscar Pedro. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou,
o levaram ao quarto e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estava com eles. Então Pedro chega no quarto. Quando Pedro vai chegando na casa, as viúvas, as pessoas que eram mais carentes, que estavam perto, começaram a mostrar para Pedro: olha, ela não merecia morrer, olha, essa roupa foi ela que fez para mim, olha, eu não tinha o que vestir, ela com seus próprios bens construiu essa roupa, confeccionou essa roupa para mim. Mas Pedro, quando viu isso, olha lá, ó, fazendo-as sair todas, tiraram todas dali do quarto, ele pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: olha a autoridade, Tabita, ou Dorcas, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Eita coisa maravilhosa, imagina, queridos. Olha, lembra quando Jesus disse que as mesmas obras que ele fez, nós faríamos e fariam maiores ainda? Pedro recebeu isso. Pedro vê Dorcas morta. Pedro nunca tinha ressuscitado ninguém. Na verdade, nenhum dos discípulos tinha sido usado para ressuscitar ninguém. Mas Pedro ajoelha, ora, e Deus com certeza coloca no coração dele. Ele vira para ela e fala: Tabita, levanta-te. E aí a Bíblia diz que ela abriu os olhos e assentou na cama. Queridos, esse é o poder de Deus que está sobre nós, mas muitas vezes nós não sabemos usá-lo. Então vamos agora entender todo esse mistério e ministério de Dorcas. Introdução. Nessa lição, conheceremos o ministério da discípula Dorcas, uma mulher aguerrida, cujas obras coadunavam sistematicamente com a sua fé, ou seja, ela tinha uma fé tremenda, mas nem por isso ela deixava as obras de lado, e ela sabia que ela precisava, por ser salva, fazer algo a mais do que simplesmente aceitar a salvação. Ela ficou na história bíblica como discreta, singular e abençoadora. Tópico 1: a origem da discípula Dorcas. Não sabemos muito sobre Dorcas, apenas que era uma discípula cristã que vivia em Jope, cidade portuária na costa da Judéia. Entretanto, ela é uma personagem bíblica marcante. Lembra do título? Personagens bíblicos virtuosos e marcante. Ela era marcante por seu amor pelos necessitados, admirada por seus gestos de generosidade e caridade. Ela oferecia às pessoas ao seu redor aconchego e esperança. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ela não queria créditos, ela não queria se aparecer, ela não queria ser a líder de nenhum departamento, mas ela queria cumprir aquilo que Deus colocou no coração dela. Ela se atentava para o que Tiago diz lá na sua carta, que a verdadeira religião pura e imaculada é cuidar das viúvas, dos órfãos e se desviar das coisas erradas. Ela sabia que ela, cuidando dos carentes, dos necessitados, ela estava tendo fé e encaminhando para a salvação. Todos que chegavam ao lado dela, ela dava esperança, ela dava palavra do Senhor. 1.1 A história de Dorcas. Dorcas, grego, nome grego, também conhecida como Tabita no aramaico, é mencionada em Atos dos Apóstolos, aonde nós vimos aí do 9 ao 30, no capítulo 9, versículo 36 ao 42. Seu nome significa gazela, um símbolo de beleza e graciosidade relatada por Salomão em Cantares capítulo 2, versículo 9 e 17, ó. Vamos ver esse texto? Primeiro vamos ler, é o texto que nós vimos aqui na nossa abertura, mas eu gosto de repetir esse texto, porque eu sou daqueles que, para muitas pessoas como eu, que não temos tanta facilidade em decorar, talvez por causa do diabetes que atrapalhou a minha vida, muitos por causa do Covid que pegaram. Então a melhor maneira de você aprender é ainda através da repetição. Repita vários textos, repita aquilo que você quer. Por isso que a decorar a passagem bíblica é muito importante, para que você possa durante o dia mencionar versículos bíblicos. Quando você for enfrentar Satanás e as corriqueiras, as coisas ruins do dia, ore ao Senhor, utilizando a palavra, que é do mesmo jeito que Jesus confrontou Satanás no deserto. E o texto diz assim, ó: havia em Jope uma discípula chamada Tabita,
que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas, que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para eles. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. E ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e apresentou-a viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Muitas pessoas nos dias atuais ficam questionando qual o seu dom, qual o seu ministério, o que Jesus chamou ela para fazer. Siga o exemplo de Dorcas. Ela era uma costureira, ela tecia roupas. Então ela pegou aquilo que ela sabia e tinha mais autoridade e começou a fazer, costurar e vestir as pessoas. Queridos, naquele tempo não tinha confecções, naquele tempo não tinha brechós, naquele tempo não tinha doação de roupas. A história diz que tinha homens que tinham apenas 2 vestes, que lavavam uma enquanto secava a outra. Eles não tinham condições de ter mais vestes. E ela usou o dom que ela tinha. Será que você tem usado o dom que Deus te deu, mesmo que natural, para fazer a obra do Senhor? Será que Deus te deu um dom de lecionar, ensinar, e você às vezes não quer fazer isso? Será que Deus te deu um dom para ajudar na assistência social e você está correndo disso? Procure em você qual o dom que Deus te deu, aquilo que queima o teu coração, e use para fazer a obra, fazendo como o Senhor, porque é dele que virá o galardão. Olha o que o relato diz sobre gazela, que diz em Cantares: meu amado é como a gazela, como o jovem servo. Vejam lá, está ele atrás do muro, observando pelas janelas, espiando por entre as grades. Versículo 17: antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, volte para mim, meu amor, como gazela, como o jovem servo nos montes íngreme. Ou seja, o nome Tabita se referia a gazela, a algo lindo, a algo maravilhoso, gentil. Era conhecida por seu serviço aos necessitados, especialmente por costurar roupas para as viúvas e pessoas pobres. Olha o comentário Chaplin diz: essa devota discípula serve de modelo para as mulheres cristãs. Embora não pareça possuir bens apreciáveis, mostrava-se muito caridosas até onde chegavam as suas possibilidades, atingindo a classe mais pobre e negligenciada de todas as viúvas. Queridos, existem pessoas que têm esse dom. Na igreja que eu frequento, que eu sou membro, a Igreja Evangélica Brasileira, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira de São Carlos, lá na congregação do Jardim Caraí, na cidade de Ibaté, tem, por exemplo, a nossa irmã Luzinete. Ela tem o dom de ajudar as pessoas. Ela faz não para ser salva, porque ela já foi salva, mas aquilo toca o coração dela. Ela cuida da assistência social, ela procura fraldas, procura roupas para poder ajudar as pessoas que não têm, os carentes. É quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo de Deus, e tantas outras pessoas que têm feito isso. A irmã Marli Rubio e o pastor Toninho, que prezam em cozinhar, em ajudar, em fazer cantinas, para que a obra de Deus arrecade dinheiro, para que possa sair do papel os sonhos da nossa igreja. Nós temos que entender que isso é uma promessa de Deus. 1.2, agora a Dorcas morre, a morte de Dorcas. Dorcas adquiriu uma enfermidade, que nós já lemos, mas está ali, por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. A Bíblia não esclarece de qual mal ela foi acometida, mas a verdade é que aquela doença
a levou à morte. Esse fato gerou muita tristeza na comunidade de Jope, principalmente entre as pessoas que eram atendidas e amparadas por sua generosidade. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, professor, professora, aluno que está atendendo aqui. Se você fosse resgatado por Deus hoje, se Deus viesse te buscar hoje, será que a comunidade ao seu redor sentiria a sua falta? Será que os teus vizinhos ficariam tristes e sentiriam a tua falta? Será que a igreja que você congrega sentiria a sua falta, como foi no caso aqui, ó? Gerou muita tristeza na comunidade de Jope, porque todo mundo via que ela fazia de coração, que ela fazia com amor a obra, como você tem feito a obra de Deus, seja para ensinar. A Bíblia diz assim, é que aquele que ensina, ensine com zelo. Você tem estudado a tua revista mais de uma vez na semana? Você tem preparado as tuas aulas? Você tem buscado argumentos, subsídios externos para poder fazer a tua aula mais dinâmica, a tua aula mais atrativa? Ou você ainda é daqueles professores, mal professores, me desculpe, mas que deixa para fazer o estudo meia hora, uma hora antes, no dia que você vai lecionar? Queridos, não existe mal professor, existem professores que não se preparam. Cuidado em levar a obra de Deus relaxadamente. Se Deus colocou na tua mão o cargo de lecionar, é muito importante. É um dos dons mais maravilhosos que existe, é o dom do ensino. Nós estamos sendo despertos para não deixar o povo cair em falsas doutrinas, inventos de outras doutrinas. Olha, se nós estamos fazendo com zelo, com amor, e se as pessoas vão sentir falta de nós. Será que se você amanhã mudar de igreja, a igreja vai chorar pela tua mudança? Vai pedir para que você fique ou vão orar para que você vá? Olha o comentário do pastor Odair Alves. A vida, contudo, passa. A morte se aproxima sem aviso, sem anúncios. O final da vida terrena havia chegado para ela, Dorcas. Sua morte foi consequência de uma enfermidade que não foi revelada. Encerrara a sua caminhada. Estava agora no descanso do seu Senhor. Sua biografia, porém, não termina aqui. Ou seja, Dorcas foi tão importante que até hoje, estamos estudando ela aqui. 2000 anos depois, nós estamos estudando sobre ela aqui. Queridos, a morte encerrou a vida dela terrena, mas ela foi para a eternidade com Cristo, e a sua história, a sua biografia não acabou. Será que, se você for, a tua biografia vai continuar? Você será lembrado como quem se inspirava em Jesus Cristo para fazer a obra? Tópico 1.3. A ressurreição de Dorcas. O corpo de Dorcas foi preparado para o sepultamento, mas os discípulos, sabendo que Pedro estava próximo em Lida, enviaram mensageiros para chamá-lo. Quando Pedro chegou, encontrou as viúvas chorando e mostrando as túnicas que Dorcas havia feito. Lembra do texto? E então Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas, que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Olha, quando ele chega, isso é bonito, queridos, aquilo até que eu comentei. Quando Pedro chega, elas começam a chorar, desesperadas, e mostrar: olha o que essa mulher fazia por nós, ninguém mais aqui fazia nada por nós. Se não fosse ela, a gente estava maltrapilha, jogada na beirada da rua, sem roupas para vestir. E elas começam a chorar. O apóstolo orou e ordenou que Dorcas se levantasse, e ela foi ressuscitada milagrosamente. Atos 9:40. Olha lá, vamos ver. Opa! Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Esse milagre levou muitos em Jope a crerem no Senhor. Atos 9:42. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Queridos, isso que está em Atos 9:42 é o que eu sempre oro e prego para muitas pessoas.
Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram em verdade e espírito, aqueles que pagam o preço para que sejam distribuídos dons espirituais e os milagres voltem a acontecer dentro da igreja, porque quando um milagre grande acontece dentro da igreja, muitos ao redor virão e serão salvos. Estamos vivendo uma geração de Nutelas, geração de querendo se aparecer. A João Batista já dizia: "Oi, não sou importante não, que ele cresça, Jesus, e eu diminua, mas que eu continue fazendo com zelo a obra." Deus disse que nós faríamos estas mesmas obras. Então olha lá, queridos, eles estavam fazendo as mesmas obras. Foi um milagre maravilhoso, e com esse milagre muitas pessoas creram em Jesus Cristo. Olha o que Isabela Fonseca diz: a notícia da ressurreição de Dorcas foi o tema do dia em Jope. Dorcas estava viva, Pedro a ressuscitou. Espalhando-se a notícia e vendo o povo esse milagre, creram e glorificaram a Deus, interessando-se pela fé cristã. Na ressurreição de Dorcas, vemos que os discípulos aqui, como seu mestre Jesus, acharam em cada momento difícil uma oportunidade para servir, curar e abençoar as pessoas. O que eu ensinei no tópico 1? Dorcas era conhecido especialmente por costurar roupas para as viúvas e pessoas pobres. Ou seja, resumindo, Dorcas era conhecida pelo seu coração misericordioso, pelo seu amor e atender o necessitado. Amém, queridos? Vamos para o tópico 2, mas antes do tópico 2, eu preciso perguntar para você: a aula está sendo boa? Está agregando algo a você? Está ajudando você a entender algo mais? Estou conseguindo passar a você aquilo que o escritor escreveu? Se estiver, não esqueça, curta, comenta, compartilha, manda no grupo da família, manda no grupo da igreja, mas me ajuda, tá bom? Se ainda não está convicto que essa aula está sendo boa, me dá uma chance para terminar o capítulo 2. Vamos lá então? O ministério de Dorcas. Dorcas expressava e testemunhava sua fé no evangelho de Jesus com suas agulhas de costura, executando um trabalho digno de atenção e apreciado por todos. Na sua trajetória ministerial foi bem-sucedida e bastante admirada. O relato bíblico traz a história de Dorcas em apenas 6 versículos, mas sua relevância para a comunidade cristã ecoa até hoje. Ainda hoje nós nos inspiramos nela. Queridos, o que ela tinha na mão para trabalhar era agulha, era o que ela sabia costurar. Muitas vezes nós sabemos pintar, nós sabemos fazer grandes coisas, mas não nos doamos um dia para caridade. Sabe quantas casas, quantas pessoas você conhece que está passando por uma necessidade? Talvez não é só alimento, talvez a casa dele não tenha reboco, talvez a casa dele não tenha encanamento de água, talvez a casa dele não tenha nenhuma fossa para um esgoto, e ele não tem condição de pagar ninguém, não tem habilidades para fazer, e você tem, e eu tenho. Nós precisamos pagar esse preço, nos inspirar como Dorcas. Será que as qualidades que Deus me deu, os dons naturais que Deus me deu, não pode ser útil à obra do Senhor? 2.1. Uma mulher generosa. Dorcas era generosa, capaz de deixar os seus próprios interesses para ajudar o próximo, cheia de boas obras, esmolas que fazia. Atos 9:36. Embora fosse uma mulher bondosa e que fazia caridade, Dorcas sempre se manteve discreta, sem alardear, presta atenção nisso, sem alardear seus feitos. E como ensinou Jesus, Mateus 6, do 1 ao 4 vai dizer, presta atenção nesse texto, muitas pessoas nem pregam ele. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas obras em público para serem admirados por outros,
pois não receberão a recompensa de seu Pai que estás no céu. Olha que coisa forte. Não faça a obra esperando reconhecimento humano, se aparecendo, achando que é melhor. Lembra aquele desenho de alguém que aparece, aqueles desenhos que a pessoa vai dar uma cesta básica, uma marmita para alguém e corre tirar um selfie para se aparecer que ele está fazendo as boas obras? A Bíblia está dizendo que ele não receberá a recompensa de Deus por isso. A Bíblia diz assim: o que a mão direita fazer, que a esquerda não veja. Porque nós somos tendenciosos ao orgulho, nós somos tendenciosos à vaidade, nós queremos estar em lugares altos porque nos ensinaram assim, e Jesus diz bem claro: aquele que se acha maior, que quer ser maior, será o menor será o maior. Quando ajudarem alguém necessitado, olha o que Jesus está dizendo: não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Queridos, prestem atenção. Isso é uma linguagem, um tipo de uma fábula que Jesus está dizendo. Não que quando os hipócritas faziam, eles pegavam uma trombeta, um chifre de candeeiro e ficavam tocando. Jesus está dizendo que quando eles faziam algo, eles ficavam cantando: eu que fiz, eu que dei, eu que ajudei, eu que... Era o eu. Jesus estava dizendo isso: é tocar trombetas, é se anunciar, é querer ser melhor do que outras pessoas. Eu lhes digo a verdade, olha Jesus dizendo: eles não receberão outra recompensa além dessa, ou seja, só vai receber isso daqui que eles estão recebendo agora. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em secreto, e seu Pai que observa em secreto o recompensará. Ei, uma duchinha de água em você aí, que talvez tenha feito as coisas e querendo mérito para você. Não queira, queridos. Não queira mérito para você. O mérito é de Deus. Se você está conseguindo fazer alguma obra de caridade, é porque Deus está te dando provisão para isso. O pastor Odair Alves, no seu livro Legado de Dorcas, comenta: a luz que uma alma generosa espalha jamais poderá ser contabilizada. Feliz daquele que não toma nota do bem que faz, não permite que seu cérebro fique meditando sobre isso. Olha o que ele começa. 2.2. Dorcas, a discípula amada. Quando Pedro chegou a Jope, as viúvas o cercam, chorando e mostrando as túnicas e os vestidos confeccionados por Dorcas. Logo que o apóstolo chamou os santos e as viúvas e apresentou a viva, Atos 9:41, então olha lá, ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e lhe apresentou ela viva. Certamente ele pôde constar o amor das pessoas daquela comunidade por Dorcas. A dor deles foi aliviada e o choro transformado em alegria. Lembra Salmo 30, versículo 5, mais específico, a parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Olha o que o pastor Maurício Ferreira relata: o amor da igreja por Dorcas. Mesmo num clima de tristeza, o amor por Dorcas foi demonstrado pelas viúvas que conviveram com ela, e tendo-a lavado, o depositaram no quarto alto. Tiveram cuidado de preparar o seu corpo para o sepultamento. Está em Eclesiastes 6:3, deixa eu ver lá. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Se porém não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Além disso, enviaram emissários para trazer o apóstolo Pedro, porque criam que Deus podia operar uma grande maravilha através de Pedro. Queridos, é aquilo que eu disse pouco tempo atrás. Ela era tão generosa, ela gostava tanto, ela ajudava tanto, que as mulheres choram, mostra para Pedro, as mulheres vão atrás, as mulheres começam a conversar e pressionar. Por quê? Porque Dorcas tinham feito o amor de Deus transparecer através dela. Olha o foco na lição. Admirada por seus gestos de generosidade e caridade, ela oferecia às pessoas ao seu redor aconchego e segurança. 2.3. Vivendo em paz com todos.
O relato bíblico nos mostra que Dorcas era querida e, portanto, não tinha inimizades na cidade. Ela é um bom exemplo de como bons relacionamentos são construídos por meio de generosidade, empatia, humildade e serviço. Através dessas características é demonstrado um bom exemplo de uma pessoa. Sua vida em Jope, marcada por atos de amor às viúvas e outros necessitados, mostra que as pequenas ações podem criar laços profundos de amizade e impactar uma comunidade inteira. Foi o que aconteceu com Dorcas, né? A viúva que recebeu o profeta Eliseu, se tivesse inimizade com os vizinhos, possivelmente não conseguiria as vasilhas emprestadas para cumprir a palavra do profeta e multiplicar o azeite. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, porque o texto é grande. Mas é o texto que diz que o profeta chega e fala para ela, olha, pede para os seus vizinhos vasilhas, bastante. E aí o texto diz que ela consegue pegar até não caber mais. Ou seja, se ela fosse uma má pessoa, os vizinhos emprestariam para ela, naquela época em que era muito caro essas vasilhas? De jeito nenhum. Será que você pode contar com o teu vizinho? Será que se você pedir uma ajuda para ele mesmo de madrugada, ele não vai se queixar? Como tem sido o seu relacionamento com os seus vizinhos? Precisamos ser pacíficos para com todos e fazer o nosso trabalho com um bom relacionamento, pois a interação e a amizade abre as portas para exercermos o nosso dom, o nosso talento e as nossas habilidades com fé, para o bem de todos junto à comunidade cristã. Olha o que diz Gálatas 6:10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que ele quer dizer? Que não é para ajudar os fora da família, teus irmãos e irmãs em Cristo. Não. Mas primeiro é os teus irmãos em Cristo. Imagina você congregar numa congregação onde você sabe que tem muitos desempregados, enfermos, que não tem condição de comprar o seu remédio, que não tem condição de manter a tua força, a tua energia. Primeiro nós temos que sempre que der, como o texto diz, fazer o bem, primeiro aos nossos. Existem muitas pessoas, queridos, mais no profundo, que não faz o bem para a sua própria família. E aí Timóteo vai dizer, Paulo vai dizer a Timóteo, aquele que não cuida bem da sua própria família, não é digno de cuidar da obra do Senhor. Olha o que eu ensinei no tópico 2. Dorcas sempre se manteve discreta, não queria se aparecer, sem alardear seus feitos, como ensinou Jesus. Por isso que ela é considerada discípula de Jesus. Tópico 2 finalizado. E agora? Já mereço? Você já comentou para mim qual dos personagens bíblicos mais te chamou a atenção, que você mais aprendeu com eles? Pode? Espero você aí. Tópico 3º e último. O caráter inspirador de Dorcas. Fazer discípulos é um trabalho árduo, que exige dedicação, bom exemplo, mansidão e paciência. Porém, o discipulado é capaz de produzir frutos que ultrapassam a barreira do tempo. Aprender com Dorcas nos dá ânimo e nos estimula a expressar nossa fé com boas obras. Com isso, o poder de Deus aparente em nossa vida levará muitos a crerem no Senhor. Atos 9:42. Tanto que ele voltou. As notícias se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Queridos, nós temos que entender que o exemplo vale mais do que mil palavras. Será que as pessoas podem contar com você na hora da dificuldade? Será que você tem contribuído e ajudado as pessoas que não têm o que comer? Cuidado, queridos. Nós precisamos ser exemplo, inspiração, e se inspirar em pessoas como Dorcas. O que eu tenho feito para a minha comunidade, para a minha igreja, para a minha família? Tópico 3.1. Uma lição de amor. O verdadeiro amor vem acompanhado de atitudes práticas. Lembra João 3,16? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o verdadeiro amor, ele não é da boca para fora. O verdadeiro amor, ele se manifesta em obras.
num abraço, num carinho, numa mão amiga estendida. Não adianta, queridos, eu falar eu te amo e os meus atos serem contrários ao que eu estou dizendo. A fé, o amor verdadeiro, ele vem acompanhado de atitudes práticas. Deus deu o Filho dele, o único, prova de amor. Jesus exemplificou isso na parábola do bom samaritano, que prestou socorro àqueles homens feridos. O samaritano mostrou seu amor ao próximo com a sua atitude. Está lá em Lucas 10, 30 a 37. Se você ainda não conhece a história do bom samaritano, está perdendo uma bela história. Dorcas, portanto, nos deixa um belo exemplo de amor demonstrado pelo serviço a quem não tinha condições de retribuí-lo. Isso é o bonito, queridos. O verdadeiro amor, eu vejo que a verdadeira manifestação do amor, a verdadeira boa obra, é aquela que é feita sem esperar nada em troca. Quantas pessoas que têm doado, têm feito algum ato generoso, mas logo que doa começa assim, nossa, que pessoa ingrata, nem obrigada ela disse, ou quer se aparecer para dizer, não, eu fui, eu fiz. Queridos, não é isso, Deus não se agrada disso e você não vai ter recompensa com isso. Se for para você fazer uma obra pensando na recompensa dela, não faça. Mas se você for fazer uma obra, lembre-se que os pequenos gestos não passam despercebidos aos olhos do Senhor. Ele pode passar despercebido aos olhos dos seus companheiros, aos olhos da sua igreja, aos olhos da família que você visitou, mas não passa despercebido aos olhos de Deus. 3.2. O legado de Dorcas. Nem todos temos os mesmos talentos, dons e habilidades, mas cada um de nós tem algo a oferecer. Presta atenção nisso. Nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser cantores, tocadores, nem todos. Tem muitas pessoas que vai servir com o dom que ela já tem, que é o caso de Dorcas. Ela sabia costurar. Ela não sabia fazer outra coisa, ela não sabia cantar na igreja, ela não sabia fazer outra coisa, mas ela sabia que através da costura dela, ela ajudaria outras pessoas. Então nós temos que procurar, se eu não sei pregar, eu não sei louvar, que eu vou procurar melhorar para que isso aconteça, esse é o desejo do meu coração. Mas se não for, que eu possa ajudar a limpar uma igreja, pintar uma igreja, ajudar as pessoas carentes a construir as casas delas. Dorcas escolheu trabalhar com aquilo que tinha habilidade, costurar. Suas boas obras incluíam a doação de roupas, mas também esmola às pessoas que precisavam, principalmente as viúvas. Ela cumpriu o ministério que recebeu de Deus e ficou na história bíblica, o texto que nós já lemos, juntamente com outras mulheres notáveis. Deixa eu ver se tem algum versículo aqui, mas não, tá aqui mesmo, né? Isabela Fonseca, em Mulheres da Bíblia, destaca: Dorcas não era uma mulher atraente, não impressionava ninguém. Ela tinha simplesmente um dom. Sabia costurar roupas para as viúvas. Talvez pensasse assim: não sou profetisa, nem líder como Miriam, nem tenho a capacidade de Débora para julgar a Israel. Enfim, não faço parte da classe das mulheres talentosas da Bíblia. Parece que Dorcas era solteira, não tinha marido nem filhos que pudessem torná-la influente entre os cristãos. Todavia, não era frustrada por isso. Então ela procurou nela: olha, eu não sou como Ruth, eu não sou como Débora, eu não sou como Esther, mas eu tenho um dom, é costurar, eu sei costurar, e através desse costurado meu, eu vou ajudar as pessoas também. E foi o que ela fez. Tópico último, 3.3, subtópico, né? Um exemplo a ser seguido. Dorcas foi a única mulher a ser chamada de discípula nas Escrituras, possivelmente por seguir os ensinamentos dos apóstolos de Jesus. Uma mulher atualmente em sua comunidade local, ao fazer o bem a todos, certamente inspirou outras dentro e fora da igreja, como seu testemunho vivo da fé cristã. Gálatas 6:10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, faça o bem a todos, especialmente
aos da família da fé. Então Dorcas, queridos, é um verdadeiro exemplo a ser seguido. Ela não queria se aparecer, ela não precisava de holofotes, ela não precisava de cargo ministerial, ela não precisava se aparecer de roupa bonita, ela simplesmente precisava expor o amor a Deus por tudo que o Senhor fez por nós. Olha o foco na lição. Sua trajetória ministerial foi bem sucedida e bastante admirada. Olha o que o pastor Davi Cabral comenta no exemplo de fé de Dorcas. Vida cristã é essencialmente viver os ideais nobres da palavra de Deus, bem como revelar ao mundo que Cristo se manifesta através de nossos atos e atitudes. Desculpa, queridos, hoje voltou a tosse de novo, misericórdia. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, famosíssimo. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Olha que linguagem bonita, né, NVI? Vida cristã também significa viver com Deus e para Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, tendo como objetivo maior glorificá-lo em tudo. Romanos 11, 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Não se pode viver apenas um cristianismo de fachada. Antes devemos todos ter uma vida de oração, boas obras e fé. É necessário que tudo isso faça parte da vida do cristão. A fé deve ser demonstrada com obras, pois são elas que revelam a fé genuína. Tiago 2, 21 e 22. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. É aquela discussão de Tiago, né? De Martim Lutero implicando com Tiago. Tiago está provando na carta, a fé e a obra andam juntas. Se eu tenho fé, mas não tenho obras, queridos, não tenho fé. Se eu não faço bem, Tiago está dizendo, se eu não faço bem, eu já estou pecando. Por isso é importante a lição que nos deixou Dorcas, uma vida de fé e cheia de boas obras. Tito 2,14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Olha que palavra forte, hein? Queridos, tópico 3 finalizado. Posso contar com teu like, com teu comentário, com teu compartilhamento aí? Se na tua sala já acabou as aulas este ano, será que você pode compartilhar? Manda lá no grupo do teu EBD. Fala, olha, como não tá tendo mais aula aqui, ó, o irmão Kleber fez essa aula, ele vai fazer as últimas aulas. Assista, não perca não. Está fabulosa, Deus está falando através dessas aulas. Me ajuda aí. Conclusão: Dorcas é um exemplo de discipulado prático, demonstrado no amor e no cuidado pelos necessitados. Sua história nos inspira a sermos perseverantes em atos de bondade e no serviço cristão, movidos por amor a Deus, gratidão pela salvação em Cristo e compromisso com o testemunho cristão. Tudo isso visando a glória de Deus, como revelado nas Escrituras. Concluindo essa lição maravilhosa, terminamos a penúltima lição e a semana que vem, para encerrar o ano com chave de ouro, a lição 13, eu não gosto desse número, tem nada com, mas não gosto. Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Queridos, você consegue notar nas igrejas que pararam, que já encerraram as atividades, vão perder uma lição sobre Paulo.
Eu não acredito nisso, queridos, me dói o coração. Por isso, eu conto com você. Eu conto com você, queridos, para que assista, para que compartilhe, para que publique na sala de aula dos teus alunos. Não deixe passar batido, não. Essa aula é muito, muito, muito importante. Amém? Vamos orar para encerrar? Querido Deus, maravilhoso Papai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta aula linda, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigado por falar conosco, Senhor, por nos mostrar um exemplo de Dorcas. Ajude-nos, Senhor, a fazer o nosso ministério com aquilo que o Senhor já nos presenteou, com dons que o Senhor e habilidades que o Senhor já nos deu. Ensina-nos a ser cada dia mais fortes, ó Pai, na sua presença. Ajude-nos, Senhor, a nunca deixar de estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Ei, posso contar com você na última lição em Paulo? Espero você então, hein? Semana que vem, sem falta, aqui no Minuto Conselhos de Deus.